E aí, pessoal, beleza? Bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos embarcar numa viagem no tempo para um dos eventos mais transformadores da história americana, a Corrida do Ouro da Califórnia. Imaginem só, um dia você é um fazendeiro, um carpinteiro, um comerciante, e no outro você larga tudo, atravessa um continente inteiro, enfrentando perigos desconhecidos, tudo por causa de um boato de que rios e colinas estão literalmente cheios de ouro. Parece roteiro de filme, né? Mas foi exatamente o que aconteceu em meados do século XIX. Então, preparem-se, porque a história que vou contar hoje não é apenas sobre riqueza e ambição. É sobre a criação de um sonho, a forja de uma nação e as vidas que foram mudadas para sempre. Vamos desvendar juntos como um brilho metálico no fundo de um rio desencadeou uma das maiores migrações em massa da história da humanidade. Tudo começou em um lugar aparentemente comum, chamado Sutter's Mill, um moinho de serragem que estava sendo construído às margens do American River, perto de Coloma, Califórnia. O dia era 24 de janeiro de 1848. Um carpinteiro chamado James Marshall, que trabalhava para o dono do moinho, John Sutter, estava inspecionando o canal de água. De repente, algo brilhante no fundo do leito do rio chamou sua atenção. Eram pequenos flocos, pepitas brilhantes. Ele coletou algumas e fez testes rudimentares. Não havia dúvida, era ouro. A ironia é que tanto Marshall quanto Sutter tentaram manter a descoberta em segredo. Eles sabiam que se a notícia se espalhasse, sua propriedade seria invadida por uma horda de garimpeiros e seus planos para um império agrícola iriam por água abaixo. Mas, como vocês podem imaginar, um segredo desse tamanho é impossível de guardar. Um boato aqui, um comentário ali, e a notícia começou a vazar. No início, a reação foi lenta. As notícias viajavam devagar naquela época. Mas então, um comerciante e editor chamado Samuel Brannan viu uma oportunidade de negócio gigantesca. Ele montou uma loja para vender pás, picaretas e todo tipo de suprimento para mineração. Para atrair clientes, ele correu pelas ruas de São Francisco, que na época era um vilarejo sonolento chamado Yerba Buena, agitando um frasco cheio de pó de ouro e gritando: "Ouro! Ouro! Ouro do American River!" Foi o gatilho que faltava. O jornal de Brannan espalhou a notícia e logo ela chegou à costa leste. Em dezembro de 1848, o presidente dos Estados Unidos, James K. Polk, confirmou oficialmente a descoberta do ouro em seu discurso ao Congresso. A partir daí, a represa se rompeu. A febre do ouro contagiou o mundo. A notícia se espalhou como fogo. Homens de todos os cantos dos Estados Unidos e até de outros países foram picados pelo mosquito da febre do ouro. Eles eram chamados de 49ers, ou 49s, em referência ao ano de 1849, quando a migração atingiu seu auge. Eles abandonaram suas famílias, suas fazendas, seus empregos, venderam tudo o que tinham para financiar a jornada para o oeste. E que jornada! Havia basicamente 3 rotas principais para a Califórnia, e nenhuma delas era fácil. A mais popular era a rota terrestre, atravessando o continente. Eram mais de 3.000 quilômetros de pradarias, desertos escaldantes e montanhas traiçoeiras. As caravanas de carroças enfrentavam doenças como cólera, fome, ataques de nativos americanos, cujas terras estavam sendo invadidas e, claro, o próprio clima. Muitos não conseguiram completar a viagem. A segunda opção era por mar, contornando toda a América do Sul pelo perigoso Cabo Horn. Era uma viagem longa, de 6 a 8 meses, cara e cheia de riscos, como tempestades violentas, escorbuto e o tédio enlouquecedor de ficar confinado em um navio lotado. A terceira rota, uma espécie de atalho, também era marítima. Navegar até o Panamá, atravessar o istmo a pé ou de mula por selvas infestadas de doenças tropicais, e então esperar por outro navio na costa do Pacífico para subir até São Francisco. Essa rota era mais rápida, mas talvez a mais perigosa em termos de saúde. Independentemente do caminho escolhido, a jornada era um teste extremo de resistência e determinação. E tudo isso antes mesmo de pegar na primeira picareta. A simples chegada à Califórnia já era uma vitória. E quando os 49ers finalmente chegavam, o que eles encontravam? Um caos absoluto. A Califórnia, que havia sido um território mexicano pouco povoado até ser cedido aos Estados Unidos em 1848, foi transformada da noite para o dia. São Francisco, que tinha menos de 1.000 habitantes, explodiu, tornando-se uma metrópole improvisada com dezenas de milhares de pessoas. Navios abandonados apodreciam na baía, pois suas tripulações inteiras desertavam para os campos de ouro. A vida nos campos de mineração, os chamados diggings, era brutal. Os garimpeiros viviam em tendas precárias ou cabanas de madeira, enfrentando condições insalubres. A comida era cara e ruim, geralmente consistindo em carne de porco salgada, feijão e pão duro.
A lei era praticamente inexistente no início, e a violência, o roubo e as disputas por reivindicações de terra eram comuns. O trabalho em si era fisicamente exaustivo. Os primeiros garimpeiros usavam técnicas simples, como a bateia, um prato raso de metal. Eles enchiam a bateia com cascalho e água do rio e a giravam cuidadosamente. A água levava embora a areia e as pedras mais leves, deixando para trás os flocos e pepitas de ouro, que são muito mais densos. Era um trabalho de quebrar as costas, horas a fio de pé, dentro da água gelada, sob o sol forte. Com o tempo, surgiram equipamentos mais sofisticados, como o rocker, ou cradle, uma espécie de berço de madeira que permitia processar mais cascalho de uma vez. Mas a realidade é que a maioria dos garimpeiros encontrou muito pouco ouro. Alguns poucos sortudos ficaram ricos encontrando grandes pepitas, ou veios de ouro puro. Mas para cada história de sucesso, havia milhares de histórias de fracasso, de homens que gastaram todas as suas economias e voltaram para casa de mãos vazias, se é que conseguiram voltar. Então, quem realmente ficou rico na corrida do ouro? Bem, não foram os garimpeiros, na maioria das vezes. Os verdadeiros milionários da época foram os comerciantes e empreendedores que vendiam os suprimentos. Lembra do Samuel Brennan, o cara que espalhou a notícia? Ele se tornou o primeiro milionário da Califórnia, não por minerar, mas por vender pás por $20 a unidade, quando elas custavam centavos na costa leste. Outro exemplo famoso é Levi Strauss. Ele chegou à Califórnia planejando vender lonas para tendas e carroças. Mas ao perceber que os mineiros precisavam de calças resistentes que aguentassem o trabalho duro, ele usou o tecido de lona para criar as primeiras calças jeans. O resto, como dizem, é história. Esses empresários entenderam uma regra de ouro. Durante uma corrida do ouro, venda paz. Eles forneceram as ferramentas, a comida, a bebida, o entretenimento e os serviços para a enorme população de garimpeiros, cobrando preços exorbitantes por tudo. A corrida do ouro também teve um impacto demográfico e social profundo, e muitas vezes sombrio. A população da Califórnia explodiu. Em 1848, a população não nativa era de cerca de 15 mil pessoas. Em 1852, já passava de 250 mil. Essa massa de gente vinda de todos os lugares, americanos, europeus, chineses, latino-americanos, criou uma sociedade multicultural, mas também extremamente tensa e xenofóbica. Os mineiros chineses e latino-americanos, em particular, enfrentaram um racismo brutal. Eles eram frequentemente expulsos das melhores áreas de mineração e foram alvo de leis discriminatórias, como o imposto sobre mineiros estrangeiros, que os obrigava a pagar uma taxa exorbitante para poderem trabalhar. A violência contra eles era comum e raramente punida. E o que dizer dos povos nativos da Califórnia? Para eles, a corrida do ouro foi uma catástrofe de proporções apocalípticas. A chegada de centenas de milhares de garimpeiros destruiu seu modo de vida. Os rios foram poluídos pela mineração. Os animais que eles caçavam foram afugentados e as terras que eles habitavam por milênios foram roubadas. Pior ainda, a violência contra os nativos foi sistemática e genocida. Os garimpeiros os viam como um obstáculo e os matavam indiscriminadamente. Doenças trazidas pelos recém-chegados também dizimaram suas populações. Estima-se que a população indígena da Califórnia tenha caído de 150 mil para cerca de 30 mil pessoas durante esse período. É um capítulo trágico e muitas vezes esquecido da história da Corrida do Ouro. Apesar de seus aspectos sombrios, o legado da Corrida do Ouro é inegável. Ela acelerou drasticamente a expansão dos Estados Unidos para o oeste e foi o principal fator que levou a Califórnia a se tornar um estado americano em 1850, muito mais rápido do que qualquer um poderia prever. A riqueza gerada pelo ouro ajudou a financiar o crescimento econômico do país e a construção de infraestrutura, como ferrovias. A necessidade de conectar a Califórnia ao resto do país impulsionou o sonho da ferrovia transcontinental, que seria concluída em 1869. A corrida também cimentou a ideia do sonho californiano, a noção de que no Oeste uma pessoa poderia se reinventar e alcançar a riqueza e o sucesso através do trabalho duro e de um pouco de sorte. É uma mitologia que persiste até hoje no espírito inovador e empreendedor do Estado. Por volta de 1855, o ouro de fácil acesso, aquele que podia ser pego nos rios com uma simples bateia, já havia se esgotado. A mineração passou a ser dominada por grandes empresas, que usavam técnicas industriais, como a mineração hidráulica, que destruía paisagens inteiras com jatos de água de alta pressão. Para o garimpeiro individual, o sonho havia acabado. Muitos voltaram para casa. Outros se estabeleceram na Califórnia, tornando-se agricultores ou comerciantes, mas o mundo que eles criaram e a marca que deixaram na história são permanentes. A corrida do ouro da Califórnia não foi apenas sobre encontrar metal amarelo, foi sobre ambição, esperança
ganância, inovação e a transformação brutal e veloz de uma terra e de um povo. Foi um momento definidor que moldou o Oeste americano e a identidade dos Estados Unidos como nação. E aí, o que acharam dessa história incrível? É fascinante pensar como a descoberta de algumas pepitas num rio pôde desencadear uma série de eventos tão gigantescos. Deixa aqui nos comentários o que você mais achou interessante ou surpreendente nessa história. Você acha que teria coragem de largar tudo para trás e se aventurar numa jornada dessas? Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, que ajuda muito o nosso trabalho. E se ainda não for inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nossas próximas viagens pela história. Muito obrigado por assistir e até a próxima.